Olá, turma. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina Noções de Contabilidade Gerencial e de Custos. Nessa aula, abordaremos o tema Balanço Patrimonial e as contas que fazem parte do balanço patrimonial. Antes de entrarmos no tema Balanço Patrimonial, vamos conversar um pouco sobre alguns conceitos que são importantes para o entendimento da disciplina. O primeiro deles é o processo contábil. O processo contábil é dividido em quatro partes distintas. A primeira delas é a coleta de dados, a segunda é o registro de dados. Essa parte é a parte de reconhecimento e mensuração, ou seja, reconhecer esses dados e medir esses dados. O terceiro ponto do processo contábil são os relatórios, construir um conjunto de evidências por meio de demonstrativos. Essas evidências, elas têm um destinatário, que são os stakeholders, são as pessoas que estão ao redor da empresa e têm algum interesse nesses relatórios, que são os usuários desses relatórios, que são eles, a administração da empresa, investidores, bancos, governos e outros. Cada um tem um interesse diferente dentro desses relatórios e todos eles têm acesso a esses relatórios. As informações contábeis que são utilizadas, elas são divulgadas dentro de uma estrutura pré-estabelecida. Elas são divulgadas por meio de relatórios para a administração da administração, demonstrações contábeis, notas explicativas e parecer da auditoria. A primeira estrutura é o relatório da administração. Um pouco sobre esse relatório da administração. Esses relatórios eles servem para a administração da empresa tomar decisões perante a realidade financeira da empresa e a realidade do mercado no qual a empresa está atuando. Ela serve para entender a posição da empresa na conjuntura econômica atual, na conjuntura econômica que a empresa está inserida e os impactos que ela tem na empresa. Também ajuda a administração a entender quais são os principais eventos ocorridos naquele exercício financeiro, quais as principais diretrizes da empresa para o próximo ano, porque ela traz a realidade financeira da empresa, traz a realidade contábil da empresa, e a partir dela a gente pode tomar decisões para o futuro, analisando como foi seu passado, dentro de uma conjuntura econômica que ela está inserida. Práticas de governança corporativa, quais são as práticas que devem ser utilizadas dentro da empresa. Além disso, esses relatórios para a administração se tornam importantes porque ela mostra qual o desempenho que ela está tendo no mercado de capitais. Mercado de capitais que a gente estudou quando estava estudando o sistema financeiro nacional. Na verdade, esses relatórios servem para diversas coisas dentro da administração, para a administração, como ela tem um caráter social, tem um caráter ambiental e um conjunto de informações que são fundamentais para o dia a dia da organização. A segunda estrutura de informações contábeis que temos são as demonstrações contábeis. Nelas a gente tem um conjunto de demonstrações que são fundamentais para o dia a dia da empresa. Vamos focar nessa aula o balanço patrimonial. Mas não é só o balanço patrimonial que existe. Existe a DRE, a DRA, DMPL, DSC e DVA. Cada uma a gente vai estudar em determinado momento dessa disciplina. Mas hoje focaremos no balanço patrimonial. E a parte integrante dessas demonstrações contábeis, as notas explicativas, que tem como conteúdo quais são as práticas contábeis que foram adotadas nessas demonstrações contábeis, quais foram os critérios utilizados para avaliação e o detalhamento de algumas contas. Isso é fundamental para que as pessoas que têm interesse nessas informações tenham mais detalhes de como elas foram construídas. Essas notas explicativas são fundamentais. E por fim, temos o parecer da auditoria. Esse parecer da auditoria atesta sobre os procedimentos contábeis utilizados na apuração da situação financeira e patrimonial da empresa e se as demonstrações estão de acordo com as normas contábeis. Ou seja, ele vai dar um parecer de que está tudo ok, que está tudo de acordo com o que tange as regras, o que determina as regras. 3 tipos mais comuns de parecer: parecer limpo, parecer com ênfase e parecer com ressalva. E como falado no início, essa aula terá como foco o tema balanço patrimonial. Balanço patrimonial é fundamental para que a empresa entenda como é que está a sua saúde financeira. Não só o balanço patrimonial é fundamental, mas também os outros também são fundamentais, os outros demonstrativos contábeis, as outras demonstrações contábeis. Porém, o balanço patrimonial ele tem umas características peculiares que é importante que a gente dê uma atenção especial a ela. Então essa aula vai ser exclusiva sobre balanço patrimonial. É importante que antes de aprofundar no que vem a ser o balanço patrimonial, em todos os detalhes que compõem o balanço patrimonial, é importante que a gente entenda algumas questões
fundamentais. A primeira é o balanço patrimonial e o ambiente financeiro no qual esse balanço patrimonial está inserido. Uma empresa necessita de ativos para funcionar, tangíveis e intangíveis. Sem esses ativos, a empresa não funciona. Sem dinheiro em caixa, sem estoque, sem essas coisas, ela não. Então, para ela funcionar, é importante que ela tenha um conjunto de coisas que façam com que a empresa se movimente. Sem essas coisas, sem ter estoque, sem ter patrimônio, sem ter algo que dê sustentação, ela não vai funcionar. Então é fundamental que ela tenha ativos, sejam eles intangíveis ou tangíveis. Para comprar esses ativos reais é necessário dinheiro. Então ela precisa ter dinheiro para poder fazer com que isso aconteça. Para obter esse dinheiro, a empresa precisa vender pedaços de papel, como ações, cotas, debêntures, empréstimos bancários e por tudo mais. Então é importante que a gente entenda que, para que ela funcione, ela precisa ter ativos. E para ter ativo, ela precisa ir em busca desse ativo em algum lugar. Seja ele empréstimo bancário, seja ele comprando material em fornecedor, não importa, ela tem que ir em busca disso. E é a partir daí que a gente começa a construir nosso balanço patrimonial, entendendo essas características da empresa. Ela precisa, de um lado, ter aplicações, ela precisa ter dinheiro, ter mercadorias, ela precisa ter uma fábrica, ela precisa ter estoque, produzir produto, mas para isso ela tem que ir em busca de recursos. Essa busca de recursos, muitas vezes, ela vai em fontes de terceiro, vai em busca de sócios para contribuir com a construção da parte financeira da empresa, ela vai em busca de dívidas de terceiro, não importa, ela vai em busca de uma fonte que ajuda ela a ter dinheiro, mercadoria e fabricar produtos ou serviços. A partir desses conceitos iniciais, começamos a construir nosso balanço patrimonial. De um lado, a gente tem aplicações de recursos, que são nossos ativos. Recursos controlados pela empresa, dos quais se espera que benefícios econômicos futuros resultem para a entidade. Ou seja, ativo é algo que a gente aplica e espera que essa aplicação surta algum efeito, algum benefício financeiro futuro. Do outro lado, temos as fontes desses recursos, que vai auxiliar na aplicação desses recursos. A fonte, a gente está dividido esse outro lado em duas partes. O primeiro é o passivo, que são as obrigações da empresa em relação a terceiros. A empresa tem um conjunto de obrigações. Essas obrigações, elas têm que cumprir. Então, elas fazem parte do passivo e compõem ainda essas fontes de recurso, o lado direito, o patrimônio líquido. E esses dois lados do balanço patrimonial, tanto a aplicação de recursos e seus ativos, as fontes de recurso, passivo, patrimônio líquido, tudo isso a gente vai ver bem detalhado nessa aula. É importante salientar que existem muitos detalhes que compõem as aplicações de recursos e as fontes de recursos, por isso é importante muita atenção em cada ponto dessa composição. Alguns exemplos de ativos dentro do balanço patrimonial. Temos máquinas, terreno, dinheiro, veículo, estoque, instalações, contas a receber, títulos e valores mobiliários, patentes, etc. Exemplo de passivo, temos empréstimos, financiamentos, contas a pagar e etc. E de patrimônio líquido, nada mais é do que o capital integralizado mais os lucros que são retidos. Então, no balanço patrimonial, especificamente a parte que envolve as fontes de recursos, temos o passivo, que são as obrigações da empresa em relação a terceiros, e temos o patrimônio líquido, que é o capital mais o lucro acumulado. Então o passivo seria capital de terceiros, e o patrimônio líquido seria o capital próprio. Dessa forma, o capital total à disposição da empresa. A empresa busca constantemente uma saúde financeira. Esse saldo financeiro passa pelo balanço, que é o equilíbrio entre o ativo, que é igual ao passivo, mais o patrimônio líquido, e as aplicações, que são suas origens. E o patrimonial global da empresa, o conjunto de bens, direitos e obrigações. Esse equilíbrio é fundamental, o equilíbrio do patrimônio. É isso que a balança patrimonial busca demonstrar. É importante entendermos a equação básica do patrimônio. O ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, quando temos um ativo que está maior do que o passivo, então dizemos que o patrimônio líquido está positivo. E quando temos um ativo que está menor do que o passivo, então dizemos que o patrimônio líquido está negativo. Comum dizer que a empresa possui passivo a descoberto quando ela tem um patrimônio líquido negativo.
Então, para que a empresa tenha uma saúde financeira saudável, é importante que a gente busque constantemente ter um patrimônio líquido positivo. Ou seja, essa tem que ser uma busca constante da empresa. Trabalhar para que ela não tenha um passivo a descoberto. Que seria passivo a descoberto seria quando ela tem um patrimônio líquido negativo. Temos aí uma representação gráfica dos estados patrimoniais. O balanço patrimonial ele busca esse equilíbrio do lado esquerdo, com os seus ativos, e do lado direito, com o passivo mais o patrimônio líquido. É importante que a gente entenda que a empresa só pode aplicar o que ela tem. Consequentemente, a aplicação ativo lado esquerdo é igual ao patrimônio líquido mais a PL. Tem que dar essa equação, tem que ficar igual. Então, quando falamos em equilíbrio, estamos buscando manter a balança equilibrada entre o ativo e o passivo. O passivo mais o patrimônio líquido. É importante que os dois sempre estejam iguais. É importante a gente manter esse padrão estático. Se tiver alguma diferença entre eles, entre o ativo e o patrimônio líquido mais passivo, há algo de errado. Para entendermos melhor esse equilíbrio, é importante entender essa estática patrimonial. É importante entender que o ativo tem que ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Se o ativo estiver igual ao passivo, a balança estará equilibrada. Caso se o ativo esteja maior do que o passivo, então ela penderá para o lado do ativo, devendo-se colocar o patrimônio líquido do lado do passivo para ponderá-la. E caso ainda se apresente o ativo menor do que o passivo, ela penderá para o lado do passivo. Haverá necessidade de colocar o patrimônio líquido do lado do ativo. Então, tudo deriva dessa equação básica. Tudo parte dela. O ativo tem que ser sempre igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Essa é a equação que buscamos apresentar dentro do balanço patrimonial. Para entendermos melhor, veremos agora uma representação gráfica dessa equação entre o ativo e o passivo. Quando a gente tem um ativo equilibrado com o saldo líquido, a gente tem uma situação favorável, uma situação positiva. E ainda, quando temos de um lado esquerdo o ativo, do lado direito o passivo equilibrado com o patrimônio líquido, também temos uma situação positiva, uma situação favorável. Mas se temos um ativo igual ao passivo, temos uma situação nula, é necessário compensar, será compensado. Temos duas situações ainda que requerem muita atenção da empresa. A primeira situação é que o ativo está menor do que o passivo e para igualar essa equação é necessário que o ativo seja complementado com o patrimônio líquido. Nesse caso temos uma situação deficitária, onde o passivo está a descoberto. Existe outra situação muito crítica que também requer a atenção da empresa, que é uma situação em que não existe ativo, existe apenas o patrimônio líquido no lado esquerdo do balanço patrimonial e do lado direito existe só obrigação, existe só passivo. Então temos aí um quadro claro e clássico de falência, onde a empresa só tem seu patrimônio, de um lado não tem nenhum ativo e do outro lado só tem seu passivo, só tem suas obrigações. Dois pontos importantes a ser abordados em relação ao balanço patrimonial. O primeiro deles é a demonstração estática, que representa a situação patrimonial de uma empresa em uma determinada data. E o segundo ponto é que toda demonstração é representada em valores monetários, ou seja, em valores de dinheiro. Quando está construindo nosso balanço patrimonial, é importante levar em consideração estes dois pontos importantes, a demonstração estática e a representação em valores monetários. Agora vamos detalhar um pouco mais nosso balanço patrimonial e os grandes grupos que compõem esse balanço patrimonial. Primeiro a gente vai dividir em duas partes. A primeira parte é a ordem de liquidez, que é o lado do ativo. E a segunda parte que é a ordem de exigibilidade, que é o nosso passivo mais o patrimônio líquido. Então, do lado temos o ativo com a ordem de liquidez, do outro lado temos o passivo e o patrimônio líquido com ordem de exigibilidade. Do lado da ordem de liquidez, podemos dividir o ativo em duas partes. O ativo circulante será transformado em dinheiro de forma mais rápida e do outro lado temos o ativo não circulante, que é aquelas obrigações que são realizáveis a longo prazo, como por exemplo temos os investimentos, o imobilizado, tudo que temos de forma intangível. Esses dois pontos compõem a ordem de liquidez, que é o lado esquerdo do balanço patrimonial.
E do lado direito do balanço patrimonial temos a ordem de exigibilidade, que é composto pelo passivo circulante, que são as contas que são pagas rapidamente, a curto prazo, passivo não circulante, que demora um pouco mais de tempo para ser pago, muito mais tempo para ser pago, e o balanço patrimonial. Não precisa pegar enquanto a empresa estiver em continuidade. Então, enquanto a saúde financeira da empresa estiver boa, não precisa mexer no balanço patrimonial. É importante a gente entender sobre o patrimônio líquido, que ele é o ativo menos o passivo. Tudo que a empresa tem, menos tudo que a empresa deve. Ele é composto por recursos dos proprietários que foram aplicados na empresa. Então, os proprietários têm seus recursos e aplicaram, e ele está representado no patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele é parte residual desse patrimônio. Ele tem riqueza líquida da empresa, é composto por essa riqueza líquida na empresa. É importante a gente entender que o patrimônio líquido ele é um investimento inicial dos proprietários. Na contabilidade, ele é denominado de capital. E esse capital investido, aplicado, ele resulta no lucro. O rendimento resultante do capital aplicado é o lucro. E esse lucro, normalmente, uma parte dele é distribuída aos donos do capital, quem investiu na empresa, que são os dividendos, e outra parte é reinvestida no negócio, reservas ou lucros acumulados. Então, uma parte vai para as pessoas que investiram, a outra parte fica na própria empresa para que seja reinvestido, para que os próximos lucros sejam maiores. Pois bem, dando continuidade ao entendimento do balanço patrimonial, temos alguns requisitos que são fundamentais para o balanço patrimonial, para a construção do balanço patrimonial. O primeiro deles é o cabeçalho. O cabeçalho deve ser composto pela denominação da empresa, o título da demonstração do balanço patrimonial e data de encerramento do balanço. Isso aqui é o que deve compor o cabeçalho. O corpo, como já vimos, tem duas colunas, do ativo e do passivo. E colunas comparativas também devem fazer parte do balanço patrimonial. Valores do período atual e do período anterior e ainda ter redução de dígito. A gente tem que ter uma publicação em milhares ou em R$1.000, o símbolo do real em 1000. Sempre tem que ter essa estrutura do balanço patrimonial. E esses são requisitos fundamentais para a construção desse balanço patrimonial. Aprofundando um pouco mais nosso conhecimento sobre o balanço patrimonial, vamos abordar um pouco a contabilidade por balanço sucessivo. A contabilidade por balanço sucessivo é bastante simples. A cada operação realizada pela empresa, faz a alteração em um novo balanço. Então, para averiguar se as modificações efetuadas estão corretas, basta observar se o total do ativo é igual ao total do passivo, pois o equilíbrio do balanço patrimonial jamais pode ser afetado com o registro de uma transação. No caso de diferença, deve-se revisar todo o trabalho realizado, pois certamente houve um erro de lançamento. Então, para entender melhor, vamos a uma operação. Então, primeiro, constituição do capital. Exemplo, integralização de capital no valor de 500 mil, em dinheiro depositado no banco em 1 de 12 do ano X1. Então, do lado direito, nós temos o ativo, que foi depositado no banco, então temos o total de 500. Do outro lado, nós temos o patrimônio líquido. Ainda não temos passivo, porque a empresa acaba de ser constituída. Então, tem um total de 500 do lado e um total de 500 do outro. Percebam que existe um equilíbrio nessa equação, nesse equilíbrio. Do lado do ativo, nós temos um valor. Do outro lado, do passivo e patrimônio líquido, nós temos esse mesmo valor. É exatamente esse equilíbrio que se busca. Quando falamos em balanços sucessivos, estamos falando em lançamentos em que, sempre quando movimentar o lado do ativo, também temos que movimentar o lado do passivo e patrimônio líquido. É uma regra básica. Ou seja, um novo balanço para cada nova operação da empresa. Então, sempre quando tiver uma operação na empresa, surge um novo balanço, porque altera tanto o seu ativo como o passivo e patrimônio líquido. Movimentando um pouco mais nosso balanço patrimonial por meio de balanços sucessivos, temos a aquisição de bens à vista. Exemplo, em 10 de 12 do ano X1, a empresa adquire à vista, pagamento feito em cheque, lembrando que tem dinheiro no banco, no valor de 500 mil, um veículo no valor de 400 mil. Então, percebam que não houve alteração no valor dos valores total, tanto do ativo como do patrimônio líquido e passivo. Por quê? O ativo circulante, que é banco,
diminuiu o valor. Porém, a gente acrescentou mais um item, que foi no ativo não circulante, que foi imobilizado, que foi um veículo no valor de 400 mil. Então, 100 mil do ativo circulante com 400 mil do ativo não circulante dá 500 mil. E continua nosso patrimônio líquido no valor de 500 mil. Vamos a mais um exemplo de lançamento por balanço sucessivo. Nesse caso, agora é a aquisição de bens a prazo. No outro exemplo, era a aquisição de bens à vista. Nesse, bens a prazo. Exemplo, em 12/12 do ano X1, a empresa adquire móveis e utensílios a prazo, em 5 vezes e R$10 mil cada parcela. Percebam que já houve uma movimentação diferenciada nesse exemplo, da aquisição desses bens a prazo. Por quê? Primeiro, adquirimos mais ativo não circulante no valor de 50 mil. Então já tínhamos bens no banco, ativo circulante no valor de 100 mil, tínhamos um veículo de 400 mil, agora temos móveis e utensílios que vão valer 50 mil reais no ativo não circulante. Então o ativo passa a ter 550 mil. Então, movimentamos o lado ativo, obrigatoriamente também devemos movimentar o lado do passivo e do patrimônio líquido. Nesse caso, temos nosso primeiro passivo. Por que passivo? Porque adquirimos bens a prazo. Então, temos algo a pagar a terceiros. Então, no nosso passivo circulante, temos títulos a pagar no valor de 50 mil. Então, já temos o patrimônio de 500 mil, agora mais 50 mil do passivo circulante. Dessa maneira, ficamos com o ativo e o passivo e o patrimônio líquido equilibrado, porque de um lado temos 550 mil no fim total e do outro também temos 550 mil total. Então é esse equilíbrio que se busca quando fazemos os balanços sucessivos. Sempre há duas movimentações, sempre os dois lados devem permanecer iguais. Se não ficar igual, houve algum erro de lançamento e esse erro deve ser verificado qual foi. Para encerrar, trago mais um exemplo de balanço sucessivo, mais um lançamento no nosso balanço patrimonial. Exemplo, em 15/12 do ano X1, a empresa adquire um financiamento para pagamento daqui a 3 anos no valor de 200 mil. Então a empresa adquiriu um financiamento no valor de 200 mil. Então onde é que vai esse dinheiro? Em que lado, em qual parte do balanço patrimonial devemos fazer o lançamento? Pois bem, então esse valor de 200 mil ele deve ser lançado tanto no ativo como no passivo. Porque no passivo, porque é um financiamento que deve ser pago. Então ele tem um capital para pagar a terceiro, tem algo para pagar a terceiro. Então ele deve ficar no passivo não circulante. Então, que é um financiamento a longo prazo. Então vai estar 200 mil. Então se movimentou o passivo, lá alterou 200 mil, partindo de 500 para 750 mil. Movimentou o passivo, temos uma dívida agora, mas também deve movimentar o ativo. O ativo que foi movimentado foi o ativo circulante. Porque pegamos dinheiro e esse dinheiro vai ser investido em alguma coisa. Eu poderia ter comprado estoque, eu ia movimentar outra conta, mas não, eu peguei, não tenho informação do que eu fiz com o dinheiro. Então estou com dinheiro. Esse dinheiro foi colocado no banco. Então o banco onde tinha 100, agora passou a ter 300. Dessa maneira o ativo também foi alterado, porque onde antes só tinha 550, agora passou a ter 750, porque agora foi acrescentado mais 200 ao banco. Então, dessa maneira, temos 750 do lado do ativo e 750 do lado do passivo, mais o patrimônio líquido. É exatamente esse equilíbrio que se busca, tanto do lado do ativo como do lado do passivo, mais o patrimônio líquido está com os mesmos valores. Se não tiver, alguma coisa saiu errada, algum lançamento saiu errado e deve ser verificado qual foi o erro, onde foi o erro e corrigir esse erro. Se não foi erro, tem que verificar se realmente está as contas negativas e o que está acontecendo com a situação da empresa, a saúde financeira da empresa. Encerramos nossa aula de contabilidade, onde abordamos o tema balanço patrimonial. Ainda teremos outros momentos que abordaremos outras demonstrações contábeis, mas por hoje é só. Espero ter contribuído com a construção do conhecimento de vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tanto pelo WhatsApp como pelo e-mail. E até a próxima aula.